Noite, amados. Vamos abrir a palavra primeiro na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. E nós vamos tomar aqui o capítulo 4, Efésios capítulo 4. Os irmãos estudiosos das Escrituras, eles costumam dividir Efésios em 3 assuntos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 21, a ênfase é a nossa posição em Cristo. Aí do capítulo 4 até o capítulo 5, até o capítulo 6, versículo 10, o assunto é o nosso andar. E depois, a última parte, do versículo 11 até o 20, o assunto é a batalha espiritual, como nós devemos permanecer na fé. Então, eles dividem em 3 partes essa carta. Assentados, andando e permanecendo. E assim os irmãos estudam toda essa carta. Eu só quero tomar alguns versículos aqui do capítulo 4, que diz respeito ao nosso andar, para retornar com os irmãos no assunto que nós estávamos estudando em 1 Coríntios 12. Mas hoje, se assim o Senhor permitir, nós até tocaremos em alguns versículos lá de 1 Coríntios 12. Mas hoje eu gostaria de colocar uma base bem sólida nesse assunto, para a gente realmente poder retomá-lo antes de terminar o ano, né? Esse assunto com respeito ao corpo de Cristo. Então nós vamos partir daqui, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Paulo vai nos dizer assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, ou o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. É uma palavra muito maravilhosa, né? Ele está nos exortando e de maneira muito singela, porque essa palavra rogo-vos é como se ele estivesse orando para nós. Ou seja, ele não está exigindo, ele não está mandando. É como você vai orar. Essa palavra rogar é a mesma, sabe? De quando você vai interceder por alguém, por alguma coisa. Então, nós vamos dizer assim, esse servo do Senhor tinha esse coração de humildade, de pedir para os irmãos encarecidamente: irmãos, por favor, lembrem-se que vocês foram chamados, né? Vocês são chamados, poucos chamados, vocês são chamados. Vocês são chamados para quê? Vocês são chamados para uma vocação celestial. E aí? Como que nós vamos andar? Como quem é chamado para uma vocação celestial ou como todo mundo está andando? E aí, é sobre isso que ele quer dizer, sabe? Porque às vezes a gente esquece disso, que nós somos chamados com uma vocação celestial. Eu não gosto muito de falar disso, né? Mas eu vou fazer só um comentário com vocês e depois, se vocês quiserem, vocês podem assistir. Tem um filme, inclusive esse filme foi baseado em alguns textos da Palavra de Deus. Mas não é filme gospel, igual os crentes gostam de assistir, não. É um filme que não tem essa conotação gospel. E nesse filme, você tem o fim do mundo. Nesse filme, você tem os aspectos relacionados ao fim do mundo. E tem, né, ali dentro daquele pessoal ali, que são os atores principais do filme, tem 2 crianças só, que são chamadas. O resto é tudo coadjuvante. Mas aquelas 2 crianças que foram chamadas, então elas são preparadas para aquele evento. Então, antes do planeta ser destruído, aquelas crianças são tiradas. O nome do filme, se eu não me engano... Puxa, esqueci o nome do filme. Como que vocês vão saber se eu não falar, né? Fez a propaganda. Pois é, agora eu estou tentando lembrar o nome do filme. Eu acho que eu já vi. É o Nicolas Cage, o ator principal. Mas não é Premonição, é um outro nome que tem o filme.
Não. Mas tem um nome assim, mais ou menos parecido. A hora que eu lembrar eu falo para vocês. Mas é interessante isso, sabe? Que aquelas crianças, ao contrário de todo mundo, elas ouvem. Elas estão ouvindo. Então elas estão, assim, avançando em direção ao novo mundo. Enquanto o restante da população da Terra estava preocupado com o aquecimento global, com as crises, com essas coisas que estavam acontecendo, e estava todo mundo sendo reservado para ser queimado, né? Menos eles. Então, nós somos aqueles que foram chamados. Então, por causa do nosso chamado, né, nós também precisamos nos tornar, como Paulo, prisioneiro do Senhor. Porque se nós não formos prisioneiros do Senhor, a gente não vai responder ao chamado. E aí ele vai falar um pouco, né, de como que nós devemos andar, esse andar digno da nossa vocação. E aí a primeira frase, sabe, irmãos, só o Espírito Santo pode fazer isso conosco. E eu tenho a mais absoluta certeza que é isso que ele quer fazer com a gente. E é tão difícil, porque nós resistimos demais a esse primeiro chamamento aqui, ó. Andar com toda humildade. Toda. Não é brincar de ser humilde no dia da reunião, não. Andar com toda humildade. E mansidão. Com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, essa é a nossa vocação. E foi para isso que nós recebemos a vida de Cristo. Ou seja, naturalmente falando, nós não somos humildes, nós não somos mansos, nós não suportamos quase que nada. Mas a gente precisa se lembrar disso, que nós recebemos a vida que nasce da morte. Quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, Ele nos ressuscitou com Ele. E Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Que tipo de vida é essa? A vida eterna nos foi dada. E por causa dessa vida que nos foi dada, então nós podemos andar segundo a nossa vocação. Ou pelo menos nós podemos permitir que esse milagre aconteça, do Senhor mudar o nosso caráter e nos fazer essas pessoas que andam com toda humildade, mansidão, né? E que tem essa condição, né, de ser longânimo, de ser suporte para os irmãos mais fracos, mais pequeninos. Como é difícil isso, né? Pois é, foi para isso que nós somos chamados. Então ele continua dizendo assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, irmãos, esse texto ele é muito interessante, porque ele não diz assim, ó, procurando produzir a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se tivesse escrito assim, de boa, nós íamos produzir as nossas unidades baseado nas nossas preferências. Sabe? Mas não é isso que o texto está pedindo. O texto está pedindo para a gente guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que será que é a unidade do Espírito? Será que a gente tem consciência do que vem a ser essa unidade do Espírito? União com ele lá. Hã? Não é nossa união com ele, andando. Então, é com ele, mas não é só com ele. Porque essa unidade do Espírito, essa unidade do Espírito, sabe, baseado naquilo que a gente vê na palavra de Deus, né? Eu lembro que o Senhor, quando ele vai falar sobre o Espírito Santo e sobre esses assuntos, ele fala que o Espírito Santo ia ser derramado sobre nós para que a gente fosse um com ele e um com alguns irmãos. Então a gente ia selecionar alguns irmãos para a gente ser um. E estava tudo certo. Bom, eu acho que não é isso que está escrito, mas nós vamos ver isso mais para frente. Mas parece que é esse o nosso pensamento, né? Que a unidade do Espírito é a unidade nas nossas afeições. Mas não é. Tá? Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz é a gente ter esse coração largo de compreender que todos nós, pelo mesmo Espírito, vamos lá para o texto, 1 Coríntios, capítulo 12, que é o texto, né, que nós vamos estudar.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Ó, eu não vou nem fazer a exegese desse texto hoje, né? Que esse texto nós vamos estudar ele mais para frente. Mas ele deixa bem claro aqui essa palavra, todos nós. Então, nós não somos chamados para produzir a unidade do Espírito, mas nós temos que procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E no meu entendimento, guardar essa unidade do Espírito é ter no coração, ainda que a gente não vai conseguir ter comunhão e conhecer e se relacionar perfeitamente com todos os irmãos, mas é ter essa clareza de coração, de que todos aqueles que o Senhor salvou são um só. Todos. Todos que o Senhor salvou são um só. Concorde eu ou não dele, goste eu ou não dele, são um só. Então é por causa disso, sabe, guardar a unidade do Espírito é trazer essa realidade dentro de nós, de que nós somos um pequeno membro desse um só corpo, que é o corpo de Cristo. Né? Todos batizados em um corpo e todos bebemos de um só Espírito. É muito maravilhoso essa realidade, né? E é disso que ele está falando aqui. Então, guardar a unidade do Espírito é trazer essa realidade no nosso coração. Que o Senhor tem muitos filhos, né? Muitos filhos. E nós fazemos parte dessa família tão grande, tão larga. E o nosso coração tem que estar aberto para conhecer e se relacionar com todos esses irmãos, porque todos são um. E nós somos um com eles, né? Então vamos lá. Aí ele vai dizer assim, ó. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Maravilhoso o texto, não é? Então é essa unidade que nos é apresentada aqui nas Escrituras, que nós devemos guardar, nós temos que preservar, valorizar essas verdades que estão aqui, porque essas são as verdades da palavra de Deus sobre o corpo de Cristo, a igreja. Irmãos, abrindo a palavra lá na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, eu vou só fazer resumo, tá? Aqui, para os irmãos entenderem a grande dificuldade que nós temos. Romanos, no capítulo 1, né, nos é dado o título dessa epístola. Capítulo 1, versículo 1, Paulo vai dizer assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse é o título dessa epístola, o Evangelho de Deus. E nessa epístola ele vai desenvolver esse Evangelho de Deus. Né? No versículo 16 do capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então nós chegamos no versículo 18, aonde ele vai nos começar a abrir o Evangelho. Abrir por onde? Olha só. Porque do céu é revelada a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, quando ele abre esse Evangelho, ele começa a descrever o Evangelho, ele começa no céu. Então ele começa a dizer que do céu é revelado o quê? Ira. E por que é revelada a ira? Porque aqui embaixo os homens,
estão trocando a verdade pela injustiça, ou pela malignidade, pela assedeia, por aquilo que é contra a vontade de Deus. Normalmente, quando a gente lê o capítulo 1 de Romanos, né, não sei por que isso acontece com a gente, mas normalmente quando a gente lê o capítulo 1, a gente acha que o assunto aqui é os homossexuais. Então ele fala assim, ó, lá em Romanos 1 está dizendo que porque eles rejeitaram a Deus, Deus fez eles ser homossexual. Essa é a conversa comum. Mas quando a gente estuda esse capítulo com carinho, a gente vai ver que é muito mais do que isso, sabe? De certa forma, a humanidade, ela não conheceu a Deus pela revelação natural. Não conheceu. A revelação natural não produziu nem temor no homem. E então, a sabedoria humana, né, a primeira injustiça está aqui, a sabedoria humana, o achismo humano, fez com que os homens deixassem a glória do Deus bendito eternamente. Amém? E criasse deuses segundo o seu coração, segundo a sua medida, segundo a sua vontade, segundo os seus pensamentos. Sabe, irmãos, e isso não aconteceu só na Idade Média ou só no período das trevas, porque nós vemos isso hoje. Nós vemos isso hoje. Todo dia abre um movimento, começa um movimento novo, onde as pessoas estão colocando de lado a glória do Deus invisível, que é bendito eternamente. Amém? E estão criando deuses de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua vontade, de acordo com a maneira de você ver as coisas. E está tudo bem. Não está tudo bem. Então o texto continua dizendo assim, ó, por isso também Deus. Ou seja, você tem uma coisa que é reflexo da outra. Então está dizendo assim, ó, por isso também Deus os abandonou às paixões infames dos seus próprios corações. Ou seja, o que Deus fez foi o seguinte, falou assim, ó, muito bem, meu irmão, você quer andar do teu jeito? Fica à vontade. Deu back, né, da operação de erro lá. Você quer andar do teu jeito? Vai lá. Você quer seguir o teu caminho? Você quer criar a sua própria divindade? Você acha que a tua cabeça é boa o suficiente para você estabelecer como é que você tem que servir a Deus? Beleza, mano. Vai lá. Fica à vontade. Ou seja, Deus não precisou estender um dedo, mandar uma praga. Aqui nesse caso aqui, Deus não precisou fazer nada. Apenas entregou à humanidade as suas paixões. Olha o perigo. Quando a palavra fala que o coração é enganoso, irremediavelmente corrupto, olha o perigo. Já pensou, se o Senhor nos deixa entregue às nossas próprias paixões, qual que vai ser o resultado? Então o texto, quando ele começa a falar do resultado, ele fala do homem com homem, mulher com mulher cometendo torpeza. Mas não termina aí. Eu até gosto de pular esse texto, porque esse texto toda a igreja evangélica conhece. Mas o que a gente acaba deixando de notar está aqui do versículo 29 em diante. Olha só, vou ler o 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, ou uma mentalidade perversa, para fazerem coisas que não convêm. E aqui vem a lista, tá? E eu não vou nem traduzir a lista, viu? Porque ela é muito maior. Então ele diz assim, ó, estando cheio de toda iniquidade e porneia e malícia e avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus ou aborrecidos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Essa é a lista. Ou seja, ela abrange muito mais, né? E aí ele vai concluir o capítulo 1 dizendo assim, ó, dignos de morte os que fazem essas coisas. E não só os que fazem, mas também os que se agradam dos que fazem. E aí nós entramos no capítulo 2. E parece, né, que o assunto do capítulo 2 é um pouco mais profundo,
Porque ele toma o capítulo 2 e o capítulo 3 até o versículo 19, até o versículo 20. Porque no capítulo 2 e no capítulo 3, e eu vou só resumir para os irmãos, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem a palavra, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele vai dar ênfase não naquele povo que rejeitou a Deus, rejeitou a revelação natural de Deus. Ele vai falar de um outro povo que tem por sobrenome judeu, que se gloria nas Escrituras, que se sente instrutor de criancinhas, mestre, pregador. Ele vai falar de um povo cujo qual, por causa deles falarem uma coisa e fazerem outra, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então você fala assim, não, isso aí é o judaísmo. Eu não entendo assim. Eu falo assim que o judaísmo é só um ratinho do laboratório. Porque quando a gente olha para a cristandade, a gente vê exatamente a mesma coisa. Sabe, nós fomos estudar a palavra de Deus e encontramos meio de fazer assim, mas não encontramos meio de fazer assim. E esse é o problema, sabe? Você vai estudar a palavra de Deus e não encontra meio de fazer assim. Você fala assim, hoje fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Entendeu? E esse é o pecado da cristandade. Sabe? Não ouve nada que venha molestar o seu coração. Não aceita. Né? Eu me lembro uma vez que veio um irmãozinho de fora e quando ele pregava o evangelho, eu entendia tudo que ele falava. Mas quando eu ia fazer as perguntas para ele que estava além do evangelho, eu não entendia nada do que ele falava. Sabe assim? Por quê? Porque a minha mente estava fechada para aquelas verdades da palavra de Deus que o irmão vinha trazendo. Então levou anos e anos e anos para o Senhor quebrar aquele sofisma, aquela barreira, aquela muralha, e eu consegui entender assuntos concernentes ao corpo de Cristo. Porque eu só aceitava entrar na minha mente assuntos concernentes à nossa morte e ressurreição com Cristo. Só. Mas concernente ao corpo de Cristo, não. Tá? Cristo vive em mim. Esse negócio de Cristo vive em nós não cabia em mim, não. Então, sabe, foi necessário o Pai trabalhar, quebrar, sabe, tratar com o homem, para ele conseguir enxergar um pouco além do eu. Então, esses homens aqui do capítulo 2 e 3 de Romanos, ele engloba todo esse pessoal que tem acesso à verdade, mas nunca responde ela. E então ele termina dizendo assim, ó, versículo 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, nós vimos que o Evangelho de Deus, ele não deixa de nos molestar, ele não deixa de colocar bem claro para nós o que é que produz a ira de Deus. E como todos nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Porque se não há uma contrição, um arrependimento, um quebrantamento, um reconhecimento de que nós estamos errados, não tem como avançar. Por quê? Porque o que nós encontramos daqui para frente, irmãos, é graça sobre graça. Ou seja, para um homem perdido na religião, perdido no pecado, perdido nas suas paixões, só existe uma maneira de Deus salvar esse homem. Graça sobre graça. Então, por causa disso, né, do versículo 21 até o capítulo 5, versículo 1 de Romanos, Romanos 3. Do versículo 21 até o capítulo 5, versículo 1, nós temos o assunto da justificação pela fé, ou vamos dizer assim, ó, da remissão dos pecados, ou vamos dizer assim, ó, do perdão de Deus, né? Daquilo que o sangue de Cristo no Calvário fez para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Não havia outra maneira, porque ou nós estávamos naquele primeiro grupo de gentios perdidos, depravados, ou no segundo grupo de religioso judeu que achava que era e não era. Então o nosso Senhor, através da sua graça, ele vai providenciar essa primeira bênção chamada justificação pela fé.
Não considere isso meio evangelho, porque não é. Não é meio evangelho a justificação pela fé. A justificação pela fé é a nossa porta de entrada num relacionamento vivo com o nosso Criador. Então, no capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer assim, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora, o capítulo 5, ele tem uma novidade. De maneira resumida, Paulo vai dizer para nós assim, ó, e não é só isso. Tem muito, mais muito, mais muito, mais muito mais. Então, a palavra-chave para você compreender o capítulo 5 é muito mais, muito mais, muito mais. Porque ele vai, de modo resumido aqui, ele vai mostrar a grandeza dessa salvação. Ou seja, a gente não é apenas justificado pela fé. Não, o Senhor nos dá muito mais, mas muito mais. Porque o projeto de redenção é muito mais do que pegar um pecador, perdoar ele e colocar ele no céu. O projeto de redenção, ele vai muito além disso. Então, nós temos o capítulo 6, que é o, vamos dizer assim, o capítulo que nós mais apreciamos nas Escrituras, porque fala da nossa libertação do pecado pela graça. Então, nós poderíamos resumir o capítulo 6 num versículo, e não é o 6. O versículo que pode resumir todo o capítulo 6 é o versículo 7. Agora, nós temos um problema de tradução nesse versículo 7, porque a maioria das traduções, elas dizem assim, ó, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Mas deve ter tradução melhor aqui, eu acredito que tenha. Porque no original, tá, a tradução correta seria essa, ó, porque aquele que está morto, liberto está do pecado. Porque essa é a ênfase de Romanos 6, a libertação do pecado. E então nós chegamos a Romanos 7. Em Romanos 7, a ênfase é a libertação da lei. E então nós chegamos em Romanos 8. E claro que nós temos muito mais em Romanos 8. Mas nós vamos começar Romanos 8 enxergando que agora, por causa do Espírito Santo dentro de nós, sabe? Nós não temos nenhuma condenação e nenhuma separação. Começa assim. Começa falando que não há condenação e termina assim, ó. Deixa eu ler aqui o último versículo. 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não é só nenhuma condenação, é nenhuma separação. E a gente vai encontrar aqui nesse texto, sabe, tudo o que é necessário para que nós sejamos aquilo que Deus deseja. Filhos maduros. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Se tão somente nós colocarmos a nossa mente na vontade do Espírito, nós iremos avançar, avançar, avançar até a plenitude. Aqui vai dizer que a criação, o universo está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus. Foi para isso que nós fomos salvos. Então, o texto, de certa forma, vai dizer para nós que a natureza ficou sujeita à vaidade enquanto não aparecessem esses filhos de Deus, como o Senhor deseja, E esse é o capítulo 8 de Romanos. Então, nós temos o capítulo 9, o 10 e o 11, onde a ênfase é esse contraste entre o povo de Deus da antiga aliança e o povo de Deus da nova aliança. Tem um contraste aqui. Então, 9, 10, 11, ele vai dar uma ênfase no assunto judeu, gentil. Tem muita confusão aqui, porque os irmãos não leem assim. Então, na verdade, a gente faz isso com a Bíblia inteira. A gente pega os textos lá que são profecias para Israel, e como é profecia de prosperidade, de bênção, de liderança, de saúde, a gente fala, opa, isso aqui é para mim. E aí, quando a gente chega naquelas profecias para a igreja, a gente fala assim, isso aqui não é para mim. Sim, então a gente faz muita confusão com isso. Mas os capítulos 9, 10 e 11, nós vamos ter esse contraste e resumindo, ele vai dizer o seguinte, que assim que tiver entrado a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Eu vou resumir só com essa palavra, para a gente não se perder aqui. Mas por que eu fiz toda essa visão panorâmica de Romanos com os irmãos?
Porque do capítulo 12 até o final da Epístola aos Romanos, olha só, até o capítulo 12 nós encontramos essas, vamos dizer assim, esses ensinamentos divididos, né? Agora olha só, do 12 até o 16, a grande maior parte, tá? Do 12 até o 16, é um mistério para nós. São assuntos assim que a gente quase não toca, quase não trata, né? Normalmente a gente usa o versículo 1 e 2 só, e nem toca no restante dos assuntos. Mas eu quero que os irmãos saibam disso, do capítulo 12 até o capítulo 16. O assunto é o corpo de Cristo. É o assunto que nós estamos estudando. Agora, né, vou pegar aqui só os 2 primeiros versículos, onde ele vai dizer assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumindo o assunto aqui, o que esse rogo aqui do apóstolo Paulo, como nós tivemos lá o rogo lá de Efésios 4, esse rogo aqui, Paulo está pedindo para que os irmãos se rendam totalmente a Deus, baseado nas misericórdias. Baseado na grandeza da misericórdia com que você foi alcançado, agora, antes dele entrar no assunto da vida da igreja, ele vai dizer assim, ó, por favor, apresente-se como um sacrifício. O que é um sacrifício? O que os irmãos entendam ser um sacrifício? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma entrega voluntária, racional, de você falar assim, Senhor, eu sou tão grato pela obra que o Senhor fez, que eu quero colocar de lado minhas preferências, eu quero colocar de lado meus trejeitos, quero colocar de lado minha vontade, eu quero colocar de lado os meus sonhos, e eu quero me entregar totalmente ao Senhor para que a sua vontade seja feita na minha vida. Então, irmãos, aqui nós encontramos uma batida de porta na cara do Espírito Santo. Por isso não existe vida da igreja. Porque quando chega aí, a gente fecha a porta na cara do Senhor e fala assim, eu não aceito isso. Eu quero viver a vida de igreja do meu jeito. Não. E aí não existe vida de igreja. Aí o que a gente tem é uma bagunça que a gente resolve pôr o nome que a gente quiser. Então, às vezes, a gente põe o nome de igreja. E às vezes, a gente põe o nome de qualquer outra coisa. Mas não é aquilo que o Senhor quer. Não é aquilo para que o Senhor deu a sua vida no Calvário. Então, irmãos, nós só vamos poder realmente avançar nesse assunto do corpo se houver no nosso coração um desejo de que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja cumprida a despeito da nossa vontade. Porque enquanto a nossa vontade estiver lá como um cabo de guerra com a vontade do Senhor, não vai existir o testemunho do Senhor, que é a vida da igreja. Então, irmãos, eu quero pegar uma ilustração para a gente avançar um pouquinho mais, que está lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Os irmãos acharam? 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Vou pedir para alguém ler para nós primeiro o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. A minha tradução é quebrado. O altar estava quebrado e Elias restaurou o altar que estava quebrado. Né? Agora, o que está acontecendo aqui? Então, se a gente ler os textos, estudar um pouquinho a história, nós vamos ver assim que lá, né, quando o Senhor estabelece a nação de Israel, e o Senhor fez isso, o Senhor trabalhou com aquela geração 40 anos no deserto, até
existia um testemunho corporativo. E esse testemunho corporativo de Israel, nós vamos encontrar ele no livro de Josué. Juízes também, mas no livro de Josué você tem exatamente isso. Sabe, tudo aquilo que Abraão, Isaac e Jacó experimentou como indivíduos, agora Israel vai provar como um corpo. Então, quando um falha, todos falham. Por quê? O Senhor não está trabalhando agora com alguns gigantes espirituais. O Senhor está trabalhando com o povo, que é uma figura da igreja, né? Então, por exemplo, quando Jericó foi tomada, foi dada uma ordem para que ninguém pegasse nada. Teve um tal de Acã lá que resolveu pegar uma capa babilônica, algumas coisas de ouro, prata, esconder, e todo Israel sofreu lá quando foi enfrentar Ai, porque havia um anátema escondido no meio, né? Então, estudando o livro de Josué, nós vamos ver lá que tudo é corporativo. E quão maravilhoso quando o povo de Deus aprende a funcionar de modo corporativo. Mas, né, o povo foi se perdendo. E nós vamos encontrar no reino de Salomão, que também é uma figura do Senhor, né? Mas no reino de Salomão nós vamos encontrar algumas situações que acontecem no reino de Salomão, que quando o reino é passado para o filho dele, Roboão, tem divisão. Logo que o reino é passado para Roboão, há um pedido para que Roboão seja um pouco mais manso com o povo, diminua os impostos, facilite as coisas. Mas ele falou, não, se meu pai foi duro com vocês, vocês vão experimentar que a dureza é comigo. E aí houve a primeira divisão. Na primeira divisão, 10 tribos se foram, ficou só 2. Então aí começou a divisão de Israel. Tá? E o resultado dessa divisão foi tragédia, 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 tragédia. Sempre tragédia. E dentre essas tragédias, nós vamos encontrar o assunto de Jezabel. O assunto de Jezabel é um assunto muito triste, que acontece lá com as tribos do norte, né? As 10 tribos estão lá e Acabe, que é um rei de Israel, tá? Acabe, ele busca uma mulher lá bem longe, né? E casa com ela. E essa mulher, ela traz para dentro de Israel a doutrina de Jezabel. Alguém aqui tem ideia o que vem a ser a doutrina de Jezabel? Porque a gente vai encontrar isso lá em Apocalipse, quando tem aquelas exortações sobre a igreja lá, nós encontramos a igreja de Tiatira, e o Senhor tinha contra Tiatira que eles toleravam a doutrina de Jezabel. O que é Jezabel? Qual que é o problema de Jezabel? Então, os irmãos pentecostais, eles falam que Jezabel é as irmãs que não guardam os costumes, que pinta a unha, que se maqueia, pinta o cabelo, corta, faz luz, é tudo doutrina de Jezabel, viu? Tá enrolado, Judite, com os irmãos pentecostais. Mas olha... Não, irmãs, descansem com isso, tá? Porque essa não é a doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel é o ensino do encabeçamento da mulher. É quando a mulher toma o lugar do marido. É quando a mulher toma o lugar de homem na igreja. É quando a mulher resolve mandar e desmandar. É isso que é a doutrina de Jezabel. E a gente se perde, porque aí a gente vê as coisas e a gente acha que é aquilo. E aí complicou tudo, né? Mas essa é a situação de Jezabel. Então Israel, de certa forma, passou a ser governado no reino de Acabe, né, que era um camarada passivo. Israel passou a ser governado por Jezabel. E o que a Jezabel fez? Claro, ela trouxe a religião dela para Israel. E ela colocou lá no templo do Senhor o Baal, que representa, tá? O Baal. Vou passar assim para os irmãos mais ou menos por cima o que representa Baal. Porque são 3 ídolos que nos é apresentado no Antigo Testamento, sabe? E esses 3, vamos falar assim, Satanás usa esses 3 para colocar todos. Mamon, né, concernente à questão com relação às riquezas. O Baal é com relação à natureza, tá? Então, a fertilidade, a chuva, a colheita e todas essas coisas concernentes à natureza vêm da origem do Baal. Por isso que quando vem aquela palavra, ó, não vai chover senão pela palavra de Elias. Por quê? Porque o Baal era adorado porque ele mandava chuva, dava colheita boa e todas essas coisas. Aí que vem a questão do Baal. E para mim, né, o mais terrível é o tal do Moloque,
que está relacionada com essas coisas de sacrifício de humanos. Sacrifício de humanos. Está muito relacionado com isso. Né? Então a gente tem muita maldade, principalmente no meio político, né? E onde crianças são sacrificadas a essas divindades, tudo vem de Moloque, tá? Em busca de resultados aí. Bom, mas era isso que acontecia naqueles dias. Todo Israel estava contaminado com os profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal, mais os profetas dos Baalins, que ela inundou a terra com essa apostasia. Então a gente pode dizer assim que Israel estava vivendo debaixo de uma terrível apostasia, porque a dona Jezabel mandava. Era só isso. Então o Senhor levanta lá o Tisbita, o Elias, né? Que a primeira coisa que ele faz, ele fecha o céu. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se não tem crise, as pessoas não mudam. Sabe, o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso, Ele é tão bom com a gente, sabe? Mas aí o que acontece? Se não tem crise, a gente toca tudo errado até o fim. Vamos esperar chegar no inferno para falar assim, Senhor, mas no teu nome nós fizemos isso e aquilo. Não, então o Senhor permite que a gente passe por crise, para Ele ordenar as coisas. Tem que ordenar. Então o Tisbita lá, o Elias, ele era o homem mau. Acabe não gostava nem de ver ele. Falava, você é contra mim, você é meu inimigo. Não. Era o melhor amigo que Acabe tinha, era Elias. Porque ele estava lá para falar a verdade em amor, tanto para o rei quanto para o povo. E o coração de Elias, ele queria que todos fossem salvos. Esse era o coração de Elias. Mas ele teve que sumir de lá, senão ele teria sido morto por causa da palavra dele. Então, depois de 3 anos e 6 meses, bem o tempo da grande tribulação, né? Depois de 3 anos e 6 meses sem chover, foi Jesus que falou isso, tá? Está lá em Mateus, que Elias fechou os céus por 3 anos e 6 meses. Que é exatamente aquele primeiro período da grande tribulação, ou o segundo, 3 anos e 6 meses. Então, o povo de Israel passou por grande tribulação, né? A fome chegou, a sede. E então, quando Elias aparece, a primeira coisa que ele faz, ele convida Israel para uma reunião no Monte Carmelo. Então, todo Israel vai lá. E a placa de publicidade dele era o seguinte: se Deus é Javé, vamos servir. Agora, se Deus é Baal, vamos tudo servir Baal. Foi esse o desafio que ele fez. Falou assim, então, é do jeito que vocês querem? É o Deus da Jezabel? Então vamos fazer uma prova aqui, vamos ver quem é Deus. Então todo Israel foi lá, né? Menos Jezabel, né? Mas todo Israel foi lá para ver o espetáculo. E os profetas de Baal fizeram os rituais deles, tudo, e não aconteceu nada, né? Porque o Senhor não permitiu. Porque se o Senhor permitisse, aconteceria. Porque hoje é assim, tá? Hoje nós temos aí, sabe, o espiritualismo com as obras das trevas, realizando mais milagres do que toda a igreja evangélica junto. Isso está acontecendo porque o Senhor está permitindo, porque a operação do engano está chegando. Então, está acontecendo mesmo. Quem vai atrás dessas coisas vai achar. Mas graças ao Senhor, que o Senhor não permitiu naquela reunião, o Senhor não permitiu nenhuma confusão. Então aqueles profetas de Baal, eles se cortaram, eles pularam, eles gritaram, eles fizeram e não aconteceu nada. A proposta de Elias era o seguinte: seria Deus de verdade o que respondesse com fogo. Era isso. Então cada um ia oferecer um sacrifício e aquele que respondesse com fogo era Deus de verdade. Então primeiro os profetas de Baal fizeram os altares deles, colocaram lá o sacrifício e cultuaram. Quando eles cansaram, Elias se levantou. Agora, quando Elias se levantou, ele não foi lá e fez as coisas. O texto vai dizer isso. O texto que nós lemos diz que Elias... Aqui, ó. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E 30, versículo 30. O versículo que foi lido. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Ou seja, antes do Senhor manifestar a glória dele, era necessário que o altar dele fosse restaurado. Irmãos, altar na Bíblia é consagração.
O nosso Senhor, Ele pode fazer o que Ele quiser nesse mundo a hora que Ele quiser. Mas Ele está procurando um altar restaurado, onde Ele possa manifestar a glória dEle. Entendem isso? Os caras já sacrificaram o porco no altar dele lá em Israel. Então, mas o que nós fazemos hoje, irmãos? O que nós fazemos hoje? Não é muito pior do que os caras que sacrificaram o porco lá? Nós fazemos muito pior do que isso. Então, sabe, essa restauração do corpo de Cristo, do testemunho do Senhor, da vida de Cristo em nós, da caminhada corporativa, de Cristo encabeçar, do Senhor, sabe, nos ordenar, a gente ocupar o nosso devido lugar na igreja e a gente não ficar nessa bagunça que a gente está, é fundamental para que o Senhor opere no nosso meio. É essa a lição que está aqui. Então, o outro versículo diz assim, ó, verso 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Olha só, o Reino do Norte tinha 10 tribos. Se Elias quisesse ser político, ele pegaria 10 pedras e colocaria lá, falava assim, ó, esse é o altar do Senhor. Não. Ele precisava restaurar o altar do Senhor. E sabe aonde que ia ser restaurado o altar do Senhor? Ali? Nesse testemunho de unidade do povo de Israel. Aquelas 12 pedras representavam aquelas 12 tribos pelo qual está escrito: Israel será chamado pelo meu nome. Então foi essa a base do milagre. A gente sempre gosta de ler que caiu fogo do céu. Realmente caiu fogo do céu. Mas ele caiu sobre a base correta, a base da unidade. Sabe, irmão, se nós estudarmos com carinho 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, nós vamos descobrir que todos os reis de Israel que tiveram essa visão de que precisava trazer todos, precisava anunciar todos, porque Israel era um só, experimentaram avivamentos, todos eles. Josué, Josias, foram os reis que fizeram isso, provaram avivamento. E Elias, lá no Monte Carmelo, a mesma coisa. Ele estava lá só com as 10 tribos, mas ele fez um altar de 12 pedras, para dar um testemunho para todos ali, que Israel é um, e Deus é um. O Deus de Israel é um, e a nação de Israel é um com o Senhor. Não é 10 separados, não, os 12 são um. Então, irmãos, essa ilustração ela é muito interessante para nós. E os irmãos sabem que isso aqui não mudou Jezabel. Jezabel só teve um jeito para Jezabel. Ela teve um dia, sabe, Jeú teve que pegar ela e jogar ela lá de cima. Sabe, lá daquele lugar que ela ocupava. Ela teve que jogar ela lá de cima para ela cair morta lá embaixo. Só assim acabou a situação de Jezabel. Porque é muito difícil para alguém empoderado. Tá? É muito difícil para alguém que deixou o empoderamento tomar conta do seu coração, tirar a coroa e colocar aos pés do Senhor. E falar assim, Senhor, me ensina a submissão, me ensina a dependência, me ensina a ser um com o teu povo, me ensina a me sujeitar, a me submeter, a dizer não para a minha vontade. É muito difícil, é uma batalha. Mas graças ao Senhor, que o Senhor está desejoso de fazer isso com todos nós, de nos ordenar, de nos trabalhar, de nos tratar. Né? Não existe nenhum problema com isso. Olha, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 11, perdão, irmãos. Capítulo 12 é o que nós já vamos entrar. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Está escrito assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Não é lindo isso, irmãos? O texto está dizendo aqui que Deus é a cabeça de Cristo.
Deus a cabeça de Cristo. Agora, vamos falar assim, o que difere Deus e Cristo? Só tem uma coisa que difere. É que quando nós lemos essa palavra Cristo, tá falando de quando nosso Senhor foi enviado. Ou seja, Jesus é Deus de Deus. Entendeu? Ele é Deus de Deus. Mas no momento em que ele recebe a missão de vir à Terra como homem, agora ele é o Cristo de Deus. E então ele vem debaixo de um cabeça. Tem que aprender a obediência, porque ele vem encabeçado. Ele não vem para fazer a vontade dele. Fala assim, eu não vim fazer a minha vontade. Vim fazer a vontade daquele que me enviou. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ou seja, a vida de Cristo é o principal testemunho que nós temos de encabeçamento. E ele pode dizer assim, ó, eu e o pai somos um. Por que ele pode dizer isso? Ele viveu pela fé aqui, né? Porque está encabeçado. Né? Não tem rebelião, ele está encabeçado. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É isso. O Senhor quer nos ensinar a mesma coisa. Cristo, cabeça de todo homem. O Senhor quer nos ensinar a ser encabeçado pelo Senhor. O Senhor deseja que todos nós sejamos encabeçados por Ele. Todos nós. Agora o Senhor também deseja, né, que as esposas sejam encabeçadas pelos seus maridos. Essa é a ordem. Ele faz uma coisa que ele quer ser reconhecido. Jesus Cristo fazia os milagres e falava... Sim, não, meu Pai, a glória dele. Então, o Senhor, ele busca essa ordem não só na igreja. Não só na igreja. Olha o que diz Efésios. Vamos lá, vamos voltar lá para Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 10. Efésios capítulo 1... versículo 10. Efésios 1, 10. Quem lê para nós, lê o versículo 9 e o 10 para dar uma compreensão um pouco melhor. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que puser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Alguém tem outra tradução do versículo 10, desse convergir? Descobrindo-nos. Não, o 10 só. De tornar a congregar. Congregar. Em Cristo todas as coisas. Alguém tem outra tradução? Congregar, convergir. Todas as coisas. A palavra no grego, para vocês terem ideia, o tamanho da palavra, tá? É anakephalaiosestai, que está traduzido por reunir, convergir, congregar. Anakephalaiosestai. Agora, essa palavra kephalaio significa cabeça. Ana é uma preposição que significa colocar debaixo. E sestai significa soma de tudo. Ou seja, o propósito eterno de Deus é fazer Cristo o cabeça de todas as coisas no universo. E nós somos tão privilegiados que o Senhor está começando isso conosco. Então, toda a nossa rebelião é um mau testemunho daquilo que o Senhor vai ser na eternidade. Porque na eternidade o nosso Senhor encabeçará todas as coisas. E nós estamos aqui para dar testemunho disso, de que Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Você é a igreja? Então você tem que perder a cabeça. O Senhor tem que encabeçar. O Senhor tem que dirigir a sua igreja. O Senhor tem que nos levar. O Senhor tem que nos conduzir, segundo a vontade dele. Então, irmãos, esse é o assunto básico daquilo que nós vamos estudar em 1 Coríntios, capítulo 12. Sobre a unidade do corpo de Cristo. Nós não temos nenhuma condição de produzir unidade, de produzir testemunho, de fazer as coisas como tem que ser, se não formos encabeçados. E ser encabeçado significa ser governado por outro. Ser encabeçado significa ser ordenado por outro. Ser encabeçado significa falar assim, ó Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feito do teu jeito e não do meu. Se o testemunho é teu, não é meu. Se é meu, não é teu. Então, irmãos, vamos terminar por aqui, se assim o Senhor permitir, na próxima reunião, 1 Coríntios 12, 12. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ela é poderosa para salvar as nossas almas.
Somos gratos, Senhor, porque está escrito lá na Tua palavra que quando o Senhor morreu lá na cruz, eu também morri. Amém. Conceda a cada um de nós, Senhor, experimentarmos essa realidade de que nós estamos mortos pelo corpo de Cristo e que nós não devemos mais fazer do nosso jeito, mas que o Senhor tem o seu jeito. Nós te pedimos isso para o Senhor fazer isso com a nossa vida, Senhor, com a nossa vida no dia a dia, porque a igreja continua aqui. Nós vamos cada um para o nosso lugar e a igreja vai estar lá na Zona Sul, vai estar lá em Rolândia, vai estar lá em Cambé. A igreja continua, porque a igreja não é um prédio. A igreja não é uma denominação, não é uma organização religiosa. Nós somos a tua igreja. Então, por favor, Senhor, nos encabece, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos por esse cabeça tão maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.